Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal. E sobre o tema de hoje, a gente decidiu falar sobre a política americana. Embora aqui queremos trazer uma visão apartidária, mas assim, e sim trazer quais são as consequências, o que a gente tem lido, o que Nessa espera numa vitória de um dos candidatos. O cenário de hoje é favorável a Trump, né? Acho que a gente tem acompanhado, domingo agora, o Joe Biden cancelou a candidatura, e o que se espera muito é uma possível vitória de Trump. Então aqui vou destacar de um artigo desse final de semana do Barron's quais são os principais pontos dessa política, o que se espera. Primeiro, acho que ambos os candidatos têm um ponto que precisam falar mais, é como que vão financiar essa dívida dos Estados Unidos. O déficit fiscal tem crescido e está preocupante. O Biden fala em maiores gastos com políticas sociais, enquanto que o Trump fala mais de corte de impostos, né, que consequentemente também você aumenta o déficit da máquina pública. Então o que você vê em ambos os casos, principalmente com Trump, é que uma possível queda de juros no curto prazo e uma subida dos juros no longo prazo, porque como que se vai financiar essa dívida americana? A política do Trump ela se destaca em 3 pontos. Primeiro, corte de impostos. Segundo, aumento de gastos, né? E o terceiro, que é o nacionalismo, que é trazer as empresas para os Estados Unidos. E todos esses, você tem uma consequência de um aumento da inflação, né? Então, o corte de impostos representa maior lucro para as empresas, né? Então, você está reestimulando a economia. Quando você faz uma política de nacionalização da sua indústria, você está tirando de países de custo de produção mais baixo para um país com um custo de produção mais alto. E por último ainda você tem a questão dos imigrantes, que o Trump prometeu retirar 20 milhões de imigrantes dos Estados Unidos, então que é uma mão de obra barata, né? Então isso também traz consequências para a inflação. Então o que a gente viu, eu vou colocar um gráfico aqui, o spread, que é a diferença entre os juros de 10 anos e de 2 anos, ele vem diminuindo, né? Então a expectativa é que os juros de 10 anos fiquem maior depois com o de 2 anos. No curto prazo, isso para o mercado de ações é muito bom, né? Porque você tem o corte de impostos, aumenta o lucro das empresas e eu acho que, em geral, eu sempre falo para os clientes que os ativos reais é uma ótima forma de proteção contra a inflação. O que a gente vê também de política mais tangível, né? Ele falou de aumento do custo de importação, né? Então, uma tarifa de 10% de tudo que foi importação, de 50% a 60% para a China. Então, aquela questão da China, né, da guerra comercial entre China e Estados Unidos tem o risco de voltar. E segundo ele, né, ele fala que possivelmente vai acabar com a guerra com 2 telefonemas. Você acha que é uma parte muito também positiva, né? Embora também não acredite tanto que seja tão simples assim. No geral, eu acho que um outro ponto que se destacou foi a subida do dólar. Então, essas políticas elas tendem a fortalecer o dólar recentemente. Então, desde o dia 27, depois do primeiro debate eleitoral, a gente viu que o dólar subiu frente a todas as cestas de moedas. E acho que aqui no Brasil, mais ainda por uma questão do déficit fiscal também do nosso governo brasileiro aqui. Então, quando você tem um corte de impostos nos Estados Unidos, você já tinha parte das empresas de tecnologia sugando o mercado a liquidez global, né? Porque a nova onda, e depois ainda um reestímulo da economia americana. Então acredita-se que os primeiros anos do governo do Trump, né, ele vai pegar uma onda que o mercado de trabalho desaquecendo, a inflação já baixando, então o Fed provavelmente deve começar a baixar os juros esse ano e ao longo do ano que vem, e mais o estímulo o mercado deve continuar crescendo. Por isso as máximas da Bolsa e alguns analistas têm previsto aí que ela pode bater os 6 mil pontos. Eu acho que é isso a nossa visão sobre esse assunto. E, bom, qualquer dúvida, quanto os comentários, a gente está sempre à disposição para bater um papo.